Achou que eu tinha desistido de Dostoiévski? Nem pensar. Missão dada é missão cumprida. Só não foi cumprida no tempo que eu queria cumprir, afinal eu estava esgotado. Eu terminei de ler esse livro aqui no dia 25/7 de 2020 e foi assim, foi no final, né, do semestre ali que eu tinha planejado para o canal, que eu estava fazendo a série Dostoiévski, e quem tem acompanhado sabe que eu costumo mergulhar na história, ou seja, é um trabalho assim que demanda bastante tempo, bastante paciência e bastante concentração assim. Então, esse segundo semestre eu tive mais dificuldade para fazer isso, então eu decidi, não, vou dar um tempo de Dostoiévski que demanda muito da minha concentração, afinal, eu estava concentrado em outras coisas, como a publicação do meu livro e tudo mais, então eu não estava com a cabeça totalmente no lugar para fazer o negócio da forma como eu queria fazer. Então, não, eu vou fazer a série Kafka aqui, porque com Kafka eu já sou bem acostumado. Quando eu terminar a série Kafka, eu finalizo aqui com o primeiro chefão, que é Crime e Castigo, e ano que vem, eu espero, ano que vem a gente consegue, cara. O Idiota, tá? Os Irmãos Karamazov e Os Demônios ou Os Possessos, não sei como fica aqui em português. Enfim, The Devils, The Idiot and The Brothers Karamazov. Então, gente, nosso primeiro chefão aqui, ó, vamos zerar ele. Olha, talvez esse seja o melhor livro que eu já li na minha vida, mas eu não posso afirmar isso, afinal, não sei, né? Nunca se sabe, eu não sei qual é o melhor. Mas esse é com certeza um dos melhores livros já escritos na história da humanidade, porque a gente acompanha aqui um personagem confuso, ele comete um crime e a forma que o narrador deixa as coisas claras é impressionante. Porque eu li aqui na introdução, a gente vai passar um pouco aqui pela introdução, mas Crime e Castigo ele não surgiu exatamente da forma como a gente lê ele hoje, tá? Então, Dostoiévski ele estava passando por uns momentos difíceis ali, a forma como ele decidiu transformar a história é uma coisa totalmente diferente, até porque ele juntou uma outra história com a história do Crime e Castigo. Então a gente vai passar por isso aqui na introdução, tá? Mas, enfim, vamos então à introdução desta edição que eu tenho aqui de Crime e Castigo. E aqui a gente já conhece um pouco da situação de Dostoiévski quando ele estava escrevendo. Lá para 1866, ele estava tendo problemas para continuar com a serialização, né, que a história era publicada em séries, geralmente no passado, né, de Crime e Castigo, e ele tinha vários problemas de saúde, né, ele sofria de epilepsia e tudo mais, ele tem aquele histórico lá de ter sido preso, então ele passou algum tempo ali na Sibéria, mas assim, ele tinha bastante dificuldade, né, não era como alguns outros escritores que eles podiam escrever confortavelmente, não. Ele estava sempre em dívida, né, ele apostava, perdia dinheiro, e ele estava sempre, né, numa situação ali difícil. Então, imagina a pressão que ele estava para escrever uma história, né, e sob a condição que ele tinha feito aqui com o editor, de que se ele não entregasse, né, eu acho que Crime e Castigo até data tal, ele poderia publicar qualquer coisa de Dostoiévski sem que ele, né, Dostoiévski ganhasse um centavo por aquilo. Centavo não, um rublo, sei lá. Rússia, né, meu amigo? Enfim, he hired a 17-year-old stenographer, Anna Grigorievna, to whom he dictated The Gambler and the last episodes of Crime and Punishment, and who soon became his loyal and devoted wife. Então, uma coisa que ajudou aqui Dostoiévski foi que ele contratou uma jovem chamada Anna Grigorievna, que se tornou depois a noiva dele, né, a segunda noiva, afinal a primeira noiva dele morreu, e ela ajudou, né, ele na escrita das coisas, ele digitava e ela fazia o negócio. Aí aqui nessa introdução, gente, nós temos uma ideia da obra escrita por Dostoiévski, afinal há, né, registros das coisas que ele escrevia, assim, né, dos diários e tudo mais relacionados às obras, às ideias dele. E aqui tem The Story's Idea. Cara, eu queria passar por todo esse negócio, mas o vídeo ficaria muito longo e eu quero focar no primeiro capítulo, tá? Do Crime e Castigo. Então, eu tô pensando seriamente em trazer isso aqui num outro vídeo, essa Stories Idea aqui, tá? Porque é bastante coisa. Ele vai fazer um resumo aqui do plot, do enredo da história, tá? E ele vai falar, por exemplo, vou pegar um trecho aqui, ó. Quando se trata
da penhorista que o Raskolnikov assassina, né, com o machado. Então, aqui o que passa pela cabeça dele, né? Olha aqui os questionamentos assim, ó. Why is she alive? Por que ela está viva? Is she of any use to anyone at all? Ela tem alguma utilidade? Entra nessa coisa aqui do humano, né, do ser humano, como será que ele precisa ser útil para alguma coisa? A gente vai ver aqui, né, críticas bastante fortes a esse sentido utilitarista do homem, como a gente vê, por exemplo, nos socialismos aí, nas diversas formas de socialismo, o homem como ele, né, como se ele tivesse que ser útil para fazer algum negócio, para uma harmonia da sociedade que termina sempre em, né, o que aconteceu lá na Rússia, né, com Lenin e Stalin, aquele horror, né, e que então assim Dostoiévski, ele não só aqui no Crime e Castigo, a gente já viu em histórias anteriores como Notas do Subterrâneo, né, em várias histórias ele deixa claro, né, como é estúpida essa ideia, né, de tentar construir uma sociedade racional, harmônica, como se nós fôssemos pianinhos, né, teclinhas de piano, que, né, vai fazer as coisas certinho, que tudo vai funcionar bonitinho. Não, cara, isso aí é, ó, fantasia, tá? Fantasia. E, bem, muita gente lê Dostoiévski e não pega isso, eu acho. Muita gente lê Dostoiévski, pega uma frasezinha lá bonitinha, olha aqui, ó, trecho aqui do Crime e Castigo, joga um trecho do Crime e Castigo não sei aonde e não entendeu a história, né? É o que acontece geralmente. Mas, enfim, tem essas críticas bem, né, são feitas de forma bem inteligente por Dostoiévski, porque ele constrói personagens que vão incorporar essas ideias. Então, por exemplo, o Raskolnikov entra numa discussão com um personagem que ele vai defender uma ideia tal, e o mais legal disso tudo é que o próprio Raskolnikov, ele já é um personagem que ele não está num caminho muito certo, sabe? Então, Dostoiévski, ele consegue mergulhar, né, na psique de um personagem que não é o ideal. Então ele explora o lado obscuro, ele explora o que está errado, o que, né, não está correto, assim, o que está meio torto. É o que ele faz com Raskolnikov e com vários outros personagens, né? E beleza, então tem essa coisa aqui da ideia, da história. Tem aqui as influências, né, de Memórias, né, da Casa dos Mortos. Então, alguma coisa, há uma teoria aqui de que talvez uma coisa, né, que aconteceu por lá, uma pessoa que ele conheceu quando ele estava preso, pode ter ajudado, né, pode ter influenciado na criação de Crime e Castigo. Por exemplo, essa coisa do personagem, ele não temer tanto a sua sentença ali, a coisa física, o sofrimento físico, né, em relação ao temor da coisa psicológica em si. O que mais atormenta a pessoa não é a tortura, não é a prisão, não é a sentença, é a sua própria mente, é a coisa psicológica, né? É ele ter que enfrentar aquela coisa que ele fez. Vai ter um trecho que o Raskolnikov, ele vai chegar à conclusão de que, caramba, eu não matei a velha, eu matei a mim mesmo. Como é que ele vai lidar com isso? Ele é o assassino de si mesmo, ele acha que ele é alguma coisa, mas na verdade ele não é. Ele fica surpreso com a sua capacidade de fazer um mal, ok? Gente, essa história aqui, cara, essa é a melhor história desse mundo. A história é incrível, tá? É incrível, é incomparável, a genialidade disso aqui não dá para descrever. Então, como eu mencionei no início que o Dostoiévski decidiu juntar duas histórias, ele fez o seguinte, né? Gente, ele fez um negócio muito louco. Ele queimou o que ele já tinha construído de Crime e Castigo para construir essa outra história aqui, ó, que realmente ia ser o negócio que ele falou, é isso aqui. Imagina você queimar tudo que você produziu ali para começar tudo do zero. Vejam só. Then, in novembro, even though he was deeply in debt, sick with epilepsy and não sei pronunciar hemorroidas em inglês, and even though the first issue of the novel was due to be serialized in January 1866, he burned and abandoned his novella in an act of extraordinary artistic integrity because a new form, a new plan excited me, and I started work all over again. Gente, olha isso, cara. Então, mesmo estando profundamente em dívida, deeply in debt,
sick with epilepsy, né, doente com epilepsia, hemorroidas, ele abandonou esse projeto dele em janeiro de 1800, quer dizer, era para ser serializado, Crime e Castigo, em janeiro de 1866, e ele fez essa loucura aqui em 1865, tá? E ele começou, né, uma nova história, a new form, a new plan, né, uma nova forma, um novo plano, excited him, né, deixou ele animado, and I started work all over again. Então ele começou a trabalhar tudo de novo, do início. Olha que loucura, velho. E então, assim, essas coisas foram perdidas, mas os diários dele não foram perdidos. Tanto que aqui, né, nesse livro, tem trechos aqui do diário dele, dos notebooks, enfim. Mas que história foi essa que ele fundiu ao Crime e Castigo, a história de Raskolnikov? Foi a história do bêbado Marmeladov. A gente vai ver no capítulo 2 já, de Crime e Castigo, que tem a figura de um bêbado que, assim, ele tem uma filosofia ali muito interessante que vai conversar com a alma de Raskolnikov, vai que meio que batalhar, vai fazer um foreshadowing, né, meio que uma previsão do que vai rolar com Raskolnikov. Porque esse bêbado, né, ele é uma pessoa muito decadente e ele admite a decadência dele e as consequências dessa decadência para a família dele que sofre com o vício dele. Então, assim, ele fugiu de casa, as pessoas estavam procurando por ele. Então, quando o Raskolnikov entra num bar, né, numa taverna, a primeira vez que ele entra numa taverna, ele já é recepcionado por esse Marmeladov. Ele chega ali falando, ele entra num monólogo, ele é bastante teatral, bastante, né, ele entra ali ele fala de uma forma tão profunda que é impossível você não ler aquilo e ficar impressionado. Ele vai admitindo assim, eu sou uma pessoa horrível, não sei o quê, mas ele diz que, né, a salvação, né, a salvação está ali na figura de Deus, né? Então ele traz a questão da religião, traz o tradicional, que vai se chocar contra the new ideas, né, essa nova ideia de Raskolnikov. Vai se chocar contra esse mundo dele. E vai entrar naquela coisa de se arrepender e de sofrer, né? Na verdade, mais de sofrer pelo que você fez. Ele vai dizer sobre uma coisa, né, que é você chegar num lugar que você não tem mais para onde ir. Você não tem para onde... You have nowhere to turn. É o que vai acontecer com Raskolnikov. Então ele está fazendo meio que uma previsão ali. A gente já vê, né, na figura deste bêbado, é o que vai acontecer com Raskolnikov. E ainda nesse vídeo a gente vai explorar um pouquinho o início do segundo capítulo, porque eu acho que vai ser interessante. Enfim, essa outra história ia se chamar Os Bêbados, mas aí ele decidiu fundir com o Crime e Castigo, tá? E, bem, não tinha como essa história ser narrada em primeira pessoa, afinal o Raskolnikov ele é muito confuso. Como é que ele ia deixar as coisas claras? Dostoiévski ele pensou, se isso aqui é para ser uma confissão, se isso é para ser a psychological account of a crime, vai ter que ser tudo claro, tudo tem que ser claro. Então precisa de um narrador que deixe tudo claro, tá? E além disso, ela começa em media res, ela começa do meio, assim, ela não pega ali o passado de Raskolnikov. A gente sabe muito pouco do passado de Raskolnikov. O que a gente sabe sobre o passado dele é que ele passou muito tempo dentro, né, do seu apartamentinho ali pensando, tá? E, enfim, né, ele não tem ali, aquela coisa biográfica de infância, adolescência, adulto, né, velho, morte, não tem esse acompanhamento biográfico. Ela começa ali do meio, já começa num problema, numa confusão. Isso que é, do caramba, tá? E ele diz, então, né, Dostoevsky proposed an alternative approach, uma proposta alternativa. If it is to be a confession, then everything must be entirely clear. Então, se é para ser uma confissão, então tudo deve ser inteiramente claro. Uma confissão em primeira pessoa apresentaria vários problemas para a narrativa. He realizes that the plot structure is such the story must be narrated by the author and not by the hero. Então, ele percebeu que a história, né, a estrutura da história é de tal forma que, né, a história devia ser narrada pelo autor e não pelo herói. Nossa, é tanta coisa nessa introdução aqui, eu acho que eu vou terminar com uma coisa que eu já explorei lá no
no Crocodilo, se eu não me engano, que são, né, o perigo dessas ideias muito racionalistas, muito, né, utilitaristas, essa visão do homem que serve para o negócio, assim, como se a gente fosse uma ferramentinha para as coisas, sabe? Aqui ele vai falar novamente de alguns, né, de alguns outros teóricos ali que tinham, né, uma utopia em mente, né, que algumas dessas utopias levaram até, né, a morte de várias pessoas, então deixou de ser utopia, se tornou real, não foi aquele paraíso, né, aquela coisa, né, de uma sociedade em harmonia, como muitas pessoas teorizavam, se tornou, né, o que foi a União Soviética, né, nas mãos ali de Lenin, de Stalin. Então, Dostoiévski deixa bem claro aquilo que Nietzsche vai deixar claro também, que é a questão da morte de Deus, que é a falta de uma figura, a falta de uma autoridade máxima. Quando essa autoridade máxima é abolida, tudo é permitido, certo? Talvez você já deva ter visto aí alguém compartilhar uma frase assim, eu acho que deve ser dos irmãos Karamazov, se Deus está morto, tudo é permitido, alguma coisa nesse sentido, né? As pessoas jogam aí. Mas é basicamente isso. Se não tem uma autoridade máxima, essa velha aqui não serve para nada. Ela tem muito dinheiro, esse dinheiro, eu podia pegar esse dinheiro dessa velha e dar para os pobres. Do que importa a vida dessa velha? Que morra essa velha, eu vou roubar o dinheiro dela e dar para os pobres, né? Você já deve ter ouvido alguém falar de uma forma assim tão utilitarista. Eu vou tirar de tal pessoa, porque do que importa essa pessoa? Essa pessoa é rica, ela tem a vida garantida, e vou dar para os pobres aqui. Eu vou ser um herói. Eu vou ser um herói, né, da humanidade aqui, porque... Gente, isso aqui eu fiquei besta quando eu li essa história. Eu fiquei besta, tá? Isso aqui devia ser... né, pra gente ter uma educação decente, né, isso aqui devia ser... A primeira coisa que você tinha que ler ali, sei lá, no ensino médio, devia ser um crime e castigo, tá? Na faculdade também, eu fiz um curso de letras. Não li uma palavra de Dostoiévski no curso de letras. Eu li um monte de propaganda ali, mas não li Dostoiévski. Por que será, talvez? Não sei, né? Talvez Dostoiévski seja muito difícil, talvez Dostoiévski toque em coisas que, né, professores de universidade não querem que sejam tocadas. Enfim, vai saber, né? Enfim, né, gente? Dostoiévski pega nessa coisa aqui da morte de Deus e, né, critica ali esse niilismo, né, esse utilitarismo, socialismo, por aí vai. Para fechar aqui a introdução, talvez a ideia principal dessa história. If he has a conscience, he will suffer for his mistake. That will be his punishment, as well as the prison. Então, se ele tem uma consciência, ele sofrerá pelo seu erro e esse será o seu castigo, né? His punishment. Esse será o seu castigo, afinal o nome da novela é Crime e Castigo, as well as the prison, assim como a prisão. Vamos lá, né, gente? Capítulo 1. Eu fiz um roteirinho aqui bonitinho, mas eu acho que eu vou acompanhar pelo livro mesmo, tá? Porque eu acho que dá para acompanhar por aqui. On an exceptionally hot evening, early in July, a young man came out of the garret in which he lodged in S Place and walked slowly as though in hesitation towards Cambridge. Olha aqui, é bem objetivo. O narrador já situa o Raskolnikov, que é esse young man aqui, né, num lugar aqui, no tempo. Então é numa noite bem quente, né, em julho, e já fala que o lugar, S Place, e ele tá meio hesitante ali, as though in hesitation, ele tá caminhando ali em direção à ponte, the Cambridge. Beleza, ele tava fugindo, meio que fugindo da senhoria, the landlady. He was hopelessly in debt to his landlady and was afraid of meeting her. Ele estava desesperançosamente em dívida com a sua landlady, a sua senhoria, e estava com medo de encontrá-la. Então ele vivia ali naquele sótão ali, ele vivia num quartinho isolado, pobre, todo ferrado. Ele é um estudante, tá? Ele era um estudante, ele, né, não tinha mais perspectiva, né, nos estudos. E assim, ele estava com medo de encontrá-la. He was afraid of meeting her. He had become so completely absorbed in himself and isolated from his fellows that he dreaded meeting not only his landlady but anyone at all. Então ele estava tão, né, ele se tornou tão completamente absorto, essa palavra existe, em si mesmo. Ele estava sempre todo voltado a si mesmo, um homem do subterrâneo, tá? E isolado dos seus colegas, que he dreaded,
né? Ele temia encontrar não só a sua senhoria, not only his landlady, but anyone at all, mas qualquer pessoa. He had given up attending to matters of practical importance. Ele desistiu de fazer, de atender a questões de importância prática. A gente já viu personagens desse exato perfil antes. A gente viu lá em... Não é Noites Brancas. Tô tentando lembrar o sonho do tio, alguma coisa assim. Eu vou lembrar, eu vou botar aqui em algum lugar, tá? Enfim, he had lost all desire to do so. Então ele perdeu todo o desejo de fazer isso, né? Nothing that any landlady could do had a real terror for him. Então nada de que qualquer senhoria pudesse fazer tinha real terror, amedrontava ele de fato. Mas vejam só a contradição, porque primeiro ele estava com medo de encontrar a landlady, mas agora nada que qualquer landlady fizesse ia provocar temor nele. Ele tá, né, confuso aqui, você já vê que o cara é meio pinel. E beleza, I want to attempt a thing like that. I want to attempt a thing like that. Aqui já começa his dreamy thoughts, ele já começa com aquela coisa de falar consigo mesmo. Ele quer tentar uma coisa como aquela. I want to attempt a thing like that. And I am frightened by these trifles. E ele está atemorizado, ele está com medo, né, dessas trivialidades, dessas insignificâncias. He thought, ele pensou, with an odd smile, com um sorriso estranho. It would be interesting to know what it is men are most afraid of. Taking a new step, uttering a new word, is what they fear most. Quantas vezes eu vi essa frase sendo jogada aí, ó? As pessoas pegam, colocam lá. Como é que é? Seria interessante saber do que os homens mais temem. O que os homens mais temem? Tomar um novo passo, enunciar uma nova palavra, é o que eles mais temem. Aí coloca lá, entre aspas, Dostoiévski. Totalmente fora de contexto. Porque isso aqui está dentro da loucura aqui de Raskolnikov. Tá? Porque o que seria essa nova palavra? O que seria esse novo passo? O que seria isso? A gente vai ver que é o que ele vai cometer. Ele separa ali, ele tem uma teoria que ele separa, né, os homens entre superiores e inferiores, e é claro que ele vai se considerar ali superior. Ele tem o poder, ele pode enunciar uma nova palavra. O que fizeram ali, por exemplo, Lenin e Stalin? Eles podiam assassinar em prol, né, da União Soviética, em prol do ideal comunista. Eles eram os homens superiores, né? Eles poderiam enunciar uma nova palavra, eles poderiam tomar um novo passo. Né? Raskolnikov matando a velha ali, a penhorista, ele poderia enunciar uma nova palavra, ele poderia ser um herói, ele estava acima do bem e do mal. É isso aqui que significa esse negócio, tá? Então, eu tenho um negócio, assim, quando eu vejo as pessoas, assim, eu participava de um grupo de Facebook que eu até saí já tem bastante tempo, porque eu vi ali as pessoas jogando as frases dos autores naquele saudosismo ao autor, naquele saudosismo à obra, sem de fato pegar o contexto da obra e mostrar. Então as pessoas ficam muito no raso das obras. E isso aqui é de uma importância, isso aqui tem uma verdade que não dá para você ficar tirando trechinho e jogando. Tá? Então vamos mergulhar de cabeça nessa obra aqui. But I am talking too much. Mas eu tô falando demais. I am talking too much. It's because I chatter that I do nothing. Or perhaps it is that I chatter because I do nothing. Então, ele fala que eu tô falando demais e talvez seja porque eu falo demais que eu não faço nada, ou eu não faço nada porque eu falo demais. Olha como ele tá absorvido aí em si mesmo. Tá? Então a informação que a gente tem sobre o passado dele aqui, ó. I've learned to chatter this last month, lying for days together in my damn thinking. Caramba, tá difícil, hein? In my damn thinking. Então ele aprendeu a ficar falando demais, né, no mês passado, né, deitado por dias na sua toca ali, ó, Dan, na sua toca pensando. Agora, finalmente, nós temos uma descrição aqui de Raskolnikov. He was, by the way, exceptionally handsome. Então, ele era, aliás, by the way, exceptionally handsome. Então, ele era bastante bonito. Above the average in height. Ele era alto, slim, que ele era magro. Well built, with beautiful dark eyes and dark brown hair. Então, ele era
Ele era bonito, tinha, né, beautiful dark eyes, olhos escuros, lindos olhos escuros, e dark brown hair, cabelos escuros também, tá? From time to time, he would mutter something from the habit of talking to himself, to which he had just confessed. Então, de tempo em tempo, from time to time, he would mutter something. Ele murmurava alguma coisa do hábito dele de falar consigo mesmo. From the habit of talking to himself, to which he had just confessed. Para o qual, né, sobre o qual ele já, né, ele acabou de confessar aqui pra gente, tá? At this moment he would become conscious that his ideas were sometimes in a tangle and that he was very weak. For 2 days he had scarcely tasted food. Então nesses momentos ele se tornava consciente. He would become conscious that his ideas were sometimes in a tangle, que as suas ideias às vezes estavam num emaranhado, and that he was very weak, ele estava muito fraco. For 2 days he had scarcely tasted food. Por 2 dias ele mal tinha provado comida. Beleza, pessoal. Aqui, ó, só quero chamar a atenção para uma coisa aqui de inglês. To which, eu dei uma aula sobre relative pronouns e relative clauses. Então checa ali, né, quando a gente faz essas conexões aqui entre as frases. Então aqui, ó, o hábito dele de falar consigo mesmo, né, para o qual, do qual ele confessou, né? Então, assim, tem essa conexão aqui. Assista lá a aula de relative pronouns, beleza? Aí ele vai, né, entrando nessas paranoias dele, ele vai pensando naquela coisa de enunciar uma nova palavra, ele está perdido nessas ideias. E contemplando essas coisas, o autor ele não deixa muito claro essa imagem que ele vai criando, assim, dessa coisa que ele quer fazer. Mas já fica bem subjacente, já fica bem subentendido isso aqui. Aí ele vai falar, ó, yes, my head is too noticeable. Então, o meu chapéu é muito notável. Notice é notar, é perceber. Então, noticeable é uma coisa que é bastante notável, que chama atenção. Nobody wears such a hat. Ninguém usa um chapéu assim. It would be noticed a mile off, it would be remembered. Então seria notado, né, de uma distância bem grande, seria lembrado. Então, para cometer esse crime dele, ele já não poderia usar esse chapéu. Ele vai dizer ainda que são sempre essas besteiras, essas insignificâncias que arruinam tudo. Okay? Uma palavra que vai se repetir muito aqui na história é trifles, que é insignificâncias, trivialidades. Então ele vai dizer, why? It's just such trifles that always ruin everything. Então, exatamente isso, e de fato, tem essa coisa lá na história também, lá pra frente, né, de que, eu acho que era uma discussão, não estou lembrando exatamente se era uma discussão que ele tem com um delegado ali, ou se ele está pensando, mas enfim, sobre o homem inteligente sempre ser pego por aquilo que ele menos espera, por uma trivialidade. Tá? Então é o que ele teme quando ele está ali, porque ele não é pego, não descobrem ele, mas a consciência dele está ali a todo momento, né? Ele está preso dentro de si mesmo, certo? E he was positively going now for a rehearsal of his project. Então ele positivamente estava indo agora para um ensaio, a rehearsal do seu projeto, and at every step his excitement grew more and more violent. E a cada passo, at every step, a sua excitação, a sua animação crescia mais e mais violentamente. Grew more and more violent. More and more violent. E o que ele pensa? If I am so scared now, what would it be if it somehow came to pass that I were really going to do it? Então, se eu estou tão assustado agora, if I am so scared now, o que seria se de alguma forma, né, eu fosse realmente fazer isso, né, naquele exato momento ali? He could not help asking himself as he reached the fourth story. Então, ele não pôde evitar pensar sobre isso, né, se perguntar assim que ele atingiu ali, alcançou o quarto andar, the fourth story. Então, he could not help. When you can't help something, você não pode evitar alguma coisa. He couldn't help asking himself. Então, ele não pôde evitar se perguntar essa coisa aí. Show demais. Então, ele vai falar lá com a penhorista. Ele chega ali com um relógio para penhorar,
né, um negócio que não serve para nada, assim, ela já até vai falar antes, né, vai falar depois que ele já tinha chegado antes com coisas que não valiam quase nada. Enfim, a gente vai chegar nessa parte, né. What do you want? É o que pergunta a velha ali. The old woman said severely. Então, ela fala severamente. Coming into the room and, as before, standing in front of him so as to look him straight in the face. Então, vai entrando ali no quarto, assim, né, quer dizer, no cômodo ali, que ela mora num apartamentozinho ali. Então, quando ele chega, ela fica meio desconfiada, né, e depois, beleza, ela abre a porta, ele entra, e ela fica de frente para ele, standing in front of him, para olhar direto na cara dele, ó, straight in his face. How much will you give me for the watch, Elena Ivanovna? Então, quanto? Ó, how much você vai me dar pelo relógio, tá? The watch. How much, eu já dei uma aula sobre how many, how much. Vi lá depois, contável e incontável, tá? Então, dinheiro é incontável, how much. You come with such trifles, olha aqui a palavra de novo, trifles. Você chega com essas besteiras, with such trifles, my good sir. It's scarcely worth anything, não vale quase nada. It's scarcely worth anything. When something's worth, né? When something's worth something, essa coisa vale alguma coisa. Aqui, ó, it's worth anything, quase não vale nada. I gave you 2 rubles last time for your ring. Ó, ring aqui, ó, isso aqui, ó. And one could buy it quite new at a jeweler's for a ruble and a half. Então, eu dei 2 rublos para você, né, na última vez, pelo seu anel, e alguém, né, uma pessoa podia comprar, né, um anel como aquele, bem novo, numa joalheria, era jeweler's. E ok, essa visita aí à penhorista parecia mais um ensaio mesmo, uma forma de Raskolnikov conhecer o local onde ele ia praticar a atrocidade ali, então ele observa as coisas ao redor. E tem uma coisa muito louca, gente, que ele olha e vê o the sunshine, ele vê a luz do sol assim, e ele pensa, então a luz do sol vai brilhar dessa forma também quando ele fizer o negócio, então fica meio subentendido assim, é muito legal porque o narrador ele não deixa claro a coisa, mas fica um negócio assim, caraca, o que ele vai fazer? Hoje a gente já sabe exatamente tudo o que acontece, né? Porque a gente vê os resumos aí, a gente sabe às vezes por osmose, a gente nem sabe como a gente sabe, mas a gente sabe. Mas imagina isso aqui na época, uma pessoa lendo ali o Crime e Castigo, e caraca, o que esse bicho vai fazer, meu? Imagina. Enfim. Eles se despedem. Goodbye, are you always at home alone? Olha o papinho dele, ele vai perguntar, ó. Ele vai falar tchau, ele tá se despedindo ali. Você está sempre sozinha em casa? Your sister is not here with you. Então ela tem uma irmã, né, uma irmã mais nova, que é tratada ali como escrava, assim, sabe? Aí ele pergunta, sua irmã não está aqui com você? He asked her as casually as possible. Tá? Então ele perguntou a ela da forma mais casual possível, o quão casual possível, as casually as possible, as he went out in the passage, enquanto ele estava saindo ali, tá? Aí ela fala, o que te interessa? Né? O que a minha irmã te interessa? Então a velha ela é bem rígida, bem ríspida. Raskolnikov went out in complete confusion, então ele saiu numa confusão completa. This confusion became more and more intense. Olha, essa confusão se tornou mais e mais intensa. A gente viu isso aqui antes, né? His excitement grew more and more violent. A sua excitação cresceu mais e mais violentamente. Agora aqui, ó, more and more intense, a confusão dele, tá? And how could such an atrocious thing come into my head? Ele vai pensando, como uma coisa tão atrociosa, não sei se existe essa palavra, como uma coisa tão drástica pode vir em minha mente. Ele vai se surpreendendo com a própria caramba, não sei os adjetivos em português mais, cara, com the dark things in his mind. Ele vai surpreendendo com a obscuridade da sua mente. What filthy things my heart is capable of? Que coisas mais sujas o meu coração é capaz, né, de fazer, de pensar aqui, né? Então, gente, ele tá contemplando a coisa, mas o narrador não vai narrando essa coisa que ele tá contemplando, tá? He did not know what to do with himself to escape from his wretchedness. Ele não sabia o que fazer consigo mesmo para escapar dessa sua miséria.
e também dessa sua, né, sua malícia também, né? Como ele vai escapar desse lado sombrio dele. Till that moment, he had never been into a tavern. Aí aqui ele vai entrar na taverna, porque ele sente uma vontade de, né, de estar em sociedade, de ver outras pessoas. E isso me lembra um pouco o Homem do Subterrâneo. Eu vou até pegar um trecho aqui que eu deixei até preparado, né, que ele diz o seguinte, quando a gente viu lá nas notas do Subterrâneo, nossa, o tanto de livro aqui, meu. Ele tinha muita vontade, assim, quando ele passava muito tempo pensando, de se jogar na sociedade, to plunge into society, quando ele passava muito tempo, assim, dentro da sua toca, certo? Então eu estou tentando encontrar o trecho aqui, mas é exatamente isso, né? Aqui, ó. I could never stand more than 3 months of dreaming at a time without feeling an irresistible desire to plunge into society. Então eu não podia ficar mais do que 3 meses sonhando sem sentir uma vontade irresistível de se jogar dentro da sociedade. Agora imagine o Raskolnikov aqui também, né, que ele fica ali deitado, sonhando. Né, uma hora ele vai sentir uma vontade de estar em sociedade e beleza, é isso, né? Tchau, notas do subterrâneo, voltamos aqui para Raskolnikov. E beleza, ele entrou na taverna. He longed for a drink of cold beer and attributed his sudden weakness to the want of food. Ele queria, né? He longed for a drink of cold beer. When you long for something, que você quer alguma coisa, você quer muito alguma coisa. So he longed for a drink of a cold beer. Então, por um drink de uma cerveja fria, e atribuiu a sua fraqueza repentina, his sudden weakness, fraqueza, to the want of food, né, para o desejo de comida. Né. Ele não atribuiu a sua fraqueza psicológica de estar esticando os seus nervos ali nessa loucura toda. Não, é porque ele está com fome. Isso me lembra aquela coisa que Kafka explora em seus personagens ali, no Artista da Fome, por exemplo. A pessoa, o personagem, ele não está fraco por falta de comida, mas talvez pela angústia, certo? Então a coisa não está aqui no físico, a coisa é psicológica, tá, meus amigos? E beleza, meus caros, terminamos aqui capítulo 1. Esse aqui não foi o último trecho, tá? Mas termina com ele entrando nessa taverna. E como prometido, vamos explorar rapidamente o início aqui do capítulo 2. Raskolnikov was not used to crowds. Ele não era acostumado a crowds, multidões, assim, ou não pense somente em multidões e coisas grandes, mas é um amontoado de pessoas. He was not used to be used to é você estar acostumado. If you are not used to something, você não é acostumado. Já dei aula sobre isso aí, então checa lá. He was not used to crowds, and as we said before, he avoided society of every sort. Então, como nós dizemos antes, como o narrador disse antes, ele evitava, to avoid, evitar, he avoided, a companhia de qualquer tipo, tá? But now, all at once, mas agora, de repente, he felt a desire to be with other people. Então ele sentiu um desejo de estar com outras pessoas. Something new seemed to be taking place within him. Então, alguma coisa nova parecia estar tomando lugar, to take place, dentro dele. Então, alguma coisa estava surgindo dentro dele, ó, within him. Quando eu quero falar de uma coisa interior, assim, eu vou usar essa preposição aqui, ó, within him. And with it he felt a sort of thirst for company. And with it he felt a sort of thirst. Então, com isso, ele sentiu uma espécie de sede, ó, thirst. Uma espécie de sede, thirst for company. Então, uma sede por companhia. Thirst for company. Ele entra ali, aí ele vai ter essa interação com Marmeladov. Ah, gente, uma coisa aqui que eu preciso falar também é sobre o significado dos nomes, tá? Por exemplo, Marmeladov vai ter alguma coisa relacionada a marmelada, sabe? Até parece aqui em português, né? Caramba, eu tô tentando encontrar a página aqui, mas tá difícil, tá? Enfim, eu vou ficar falando aqui, eu não tô a fim de cortar, então fica aqui comigo procurando as páginas e eu acabei de encontrar, tá? Então, Raskolnikov vem, por exemplo, de
Haskell. Então tem uma coisa relacionada à confusão, à quebra, né, à ruptura. E Marmeladov vem de jam, jelly, então alguma coisa de, sabe, você vê que ele tem uma figura meio idiota, né, meio de bufão, então tá relacionado a isso. O Razumhin, que é o melhor amigo de Raskolnikov, vem de reason, razão, good sense, bom senso. Então ele está sempre tentando trazer um pouco do bom senso do Raskolnikov. Aí a gente vai ter vários outros personagens que eu nem cheguei a comentar sobre eles, afinal. É tanta coisa que não dá para explorar num vídeo só. Eu vou voltar com Crime e Castigo em algum momento aí da minha vida. Enfim, Crime e Castigo, gente, leia Crime e Castigo e vejam a genialidade. Isso aqui é uma das melhores obras já escritas na história da humanidade, tá? Tenha certeza disso. E eu acho que eu vou ficando por aqui, tá? No segundo capítulo tem essa coisa aí com o bêbado, tem esse foreshadowing, né, do destino de Raskolnikov depois de ele cometer o crime. Mas eu espero que eu tenha feito uma boa introdução para você que ainda não leu a obra. Para você que já leu, espero que você tenha conhecido alguma coisa nova que você não sabia sobre Crime e Castigo ou sobre Dostoiévski. Então é isso, eu vou ficando por aqui, tá? Keep on rocking in the free world. Beijão e... O que é isso? Peace out. Olha, esse vídeo vai ficar bem dark, vai ficar bem escuro, porque tá nubladaço aqui. Eu não tenho luz do sol, só tenho uma luz aqui normal. Enfim, talvez vai combinar aí com o tom da história de hoje.